Livro do profeta menor Amós, capítulo de número 8, traz-nos uma profecia para os dias em que nós estamos vivendo, uma profecia fiel, original e verdadeira, a partir do versículo de número 11 do capítulo 8 de Amós. Eis que vem dias, misericórdia, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre toda a terra, misericórdia. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra original e não acharão. Irão correndo de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por todas as partes, buscando a santa e original palavra de Deus, e não acharão, misericórdia. Naquele dia ou naqueles dias, as virgens, departamento de jovens, formosas, e os jovens desmaiarão de fome e sede pela palavra original e não acharão, e os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Fome e sede de justiça, fome e sede da palavra original, e não acharão em nenhum altar, mas Deus reservará altares ungidos para o povo alimentar da santa, original, fiel palavra de Deus. Sobe aos céus do Brasil, diretamente do bairro da Barra, em Salvador, o programa de maior audiência deste horário, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E desce até o seu receptor, levando a luz divina, a salvação eterna, a cura divina e o retorno poderoso da unção para você, para os seus, para a sua casa, na voz vibrante do evangelista Daniel de Oliveira, do Ministério Profético Igreja Casa da Bênção de Deus, Raízes. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Aqui não é apenas um programa de rádio, é bem mais do que isso. É igreja em sua casa, é o culto em seu lar. De 5 da manhã às 7 da manhã, celebrando ao Senhor e levando a palavra original e a bênção dentro da sua casa, para que haja paz, comunhão, união, e que a sua família seja verdadeiramente uma família abençoada, uma família protegida, uma família, que a sua casa não seja apenas uma casa, mas seja um lar com a bênção poderosa de Deus para você, para os filhos, netos, bisnetos e tataranetos, até a 4ª geração. Aumente o volume do rádio, aumente o volume do celular, aumente o volume do computador, aumente o volume da TV, aumente o volume
para que a bênção penetre nos quartos, na copa, na cozinha, na varanda, nos móveis, nos semoventes, no quintal, no alpendre, na laje, para que a bênção envolva o seu lar. Porque aqui hoje eu vou falar uma profecia que foi profetizada por um pequeno profeta, Amós, em seu capítulo de número 8. Palavra não de coach, palavra não de teólogo, palavra não de sociólogo, palavra de Deus pelos lábios de um evangelista da Bahia para todo o Brasil, que tem a missão e o compromisso de evangelizar, levar a todos o poder sacro, santo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco, porque o culto já começou. Acorda aí a Neide, a Magali, a Ana, o Roberto, o Crispiano, Crispiniano, Crispim. Acorda aí o Marcos, o André, o Fábio. Sabe por quê? Porque o culto já começou. Ontem uma irmã me ligava e dizia: Bispo Daniel de Oliveira, o senhor é amigo do Espírito Santo. Que bom, hein? Benerim também é amigo do Espírito Santo. É bom ter um amigo como ele, o Espírito Santo da verdade. Escrevam: eu sou amigo ou amiga do Espírito Santo. Tem gente que tem amizade com o diabo, misericórdia. Tem outros que têm amizade com a ganância, a avareza, o demônio que estava em Judas Iscariotes. Mas feliz é o homem e a mulher que entende como é importante sermos amigos do Espírito Santo. Abraão, o pai da fé, o pai na fé, o pai da fé, né? Ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo é aquele que você conta os seus segredos. Amigo é aquele que você confia a chave do cofre. É aquele que você confia a chave da casa. É aquele que você confia parentes e amigos. Amigo é aquele que você acredita que você pode abrir o coração. Abrir o coração. Às vezes é melhor do que ter falsos amigos, interesseiros, gananciosos e que quer saber o seu segredo para espalhar. Mas existem amigos fiéis. A Bíblia diz que quem acha um amigo achou um tesouro. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Capítulo 41 do livro do profeta Isaías diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus confidenciava com Abraão e Abraão com Deus. E ser amigo do Espírito Santo também funciona assim. É você falando com ele e ele te orientando, porque o Espírito Santo é um amigo fiel. Uma irmã me ligava e dizia: Bispo Daniel, o senhor é amigo do Espírito Santo. Que bom, hein? Que palavra meiga, doce, gostosa de se ouvir. Que esta amizade entre nós e o Espírito Santo, eu e vocês, do culto do Espírito Santo em sua casa, sejamos e tenhamos sempre esta amizade sincera, esta amizade fiel, esta amizade duradoura, esta amizade que gera unidade. Unidade. Sabe o que é unidade?
Jesus falou que nós precisávamos viver em unidade. É mais do que união. A união pode se separar, mas a unidade não. Por que não? Porque a unidade torna-se 2, 3, 4 em uma só carne. Mente, amizade, segurança, fidelidade. Maeli está dizendo: eu sou amiga do Espírito Santo. Que frase linda, não é, Maeli? Isabel está dizendo: eu sou amiga do Espírito Santo, e o bispo Daniel também. Neide está dizendo: eu, Jesus, ela fala, somos amigos sempre. Que maravilha, hein? Como é gostoso você levantar os braços e dizer, nas primeiras horas do dia: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amigo Espírito Santo. Jesus falou: eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei para vocês o Espírito Santo, o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, que o mundo não pode ver, nem receber e nem ter, mas vocês podem, porque ele habita em vós. E só pode habitar em nós aquele que é amigo dele. Então escrevam: eu sou amigo do Espírito Santo. Bora? Você crê? Joilton, você acredita e crê, Marise? Tatiana, escrevam. Juliane, eu sou amiga do Espírito Santo. Que maravilha, hein? Que palavra gostosa de se falar, de refletir, de sentir, porque ele não é falso amigo. Vocês lembram que Judas beijou o rosto de Jesus, dando em Jesus um ósculo santo, mas só que aquele ósculo não foi santo, foi o beijo da traição, e Jesus o chamou de amigo, porque Jesus era verdadeiramente amigo de Judas, mas Judas era traidor, era traíra, era falso, era ganancioso, era arrogante, era soberbo, era vagabundo, era um homem que só via em sua frente cifrões. Mas Jesus o chamou de amigo. O beijo de Judas foi um beijo de um amigo traíra, traidor, falso, um verdadeiro vagabundo. Mas que possamos corresponder com o amigo Espírito Santo uma amizade sincera. Sabe o que é a palavra sincera? Sem cera, sem máscara. Algo sincero, que vem de um coração regenerado e de uma alma agradecida. Escrevam: eu sou amigo, eu sou amiga dele, o Espírito Santo é o meu amigo. É gostoso, não é? Levantar em uma quinta-feira chuvosa, muita chuva na Bahia, muita chuva em Salvador. Ontem parecia que Salvador ia derreter na água, mas não derreteu. Foi um dia de muita chuva, de muito frio, de muito vento, mas o amigo Espírito Santo não olha para vento nem olha para chuva, porque ele é Espírito, fortaleza, consolo e verdade.
é gostoso. Marisa França, Helenir Brandão, Pastor José Genuíno, é gostoso, não é? Levantar pela manhã, já são 5h20, e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo da verdade. Bom dia, Espírito Santo. Tem gente que tem amizade com o diabo, cruz credo. Tem gente que é amiga da Pombagira, da Padilha, do Ogum, do Zé Pilintra. Tem gente que é amiga do Oxóssi, do Preto Velho, do Cobra Coral. Tem gente que é amigo do Preto Velho, do Ogum, do Exu. Tem gente que é amigo do Deus do Carnaval, Momo, Mamon. Tem gente que é amigo da cachaça, do uísque, da pinga. Outros são frequentadores e amigos de bingo, de cabaré, de jogo de bicho. Outros são amigos das trevas. Outros são amigos de partido político de esquerda, que é governado pela força da esquerda. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que tem amizade com Deus, na pessoa do Espírito Santo, que abre o seu celular, que abre o seu rádio, que abre o seu aparelho de televisão, que abre a rede de rádios AM, FM ou online, ou a voz da bênção, para dizer para o mundo espiritual da família ouvir: eu sou amigo do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. À tarde, boa tarde, Espírito Santo. À noite, boa noite, Espírito Santo. Aqui não é apenas um programa de rádio, é uma escola de profetas, é um culto em sua casa, é a igreja dentro da sua casa. Esta semana um senhor me ligava de uma cidade lá do extremo sul da Bahia, já na divisa com Minas Gerais, dizendo: Bispo Daniel de Oliveira, o culto em minha casa está gerando bênçãos para minha família. Deus abençoe vocês aí próximo a Teixeira de Freitas. Não é bem Teixeira não, é uma outra cidadezinha. E ele dizia: aqui o culto em meu lar, acorda todo mundo para fazermos o culto em família. Olha que bênção, rapaz. Olha que maravilha maravilhosa dos céus. As pessoas levantando mais cedo para cultuar e abrir as portas da casa, reunindo a família para o culto, a igreja dentro de casa. E eu abençoo os quartos da sua casa, a sala, a cozinha, os banheiros, a laje, o quintal, a sua criação que você tem em sua casa de cachorro, de gato, de porco, de galinha, de periquito, de passarinhos. Você sabia que até os animais que nós criamos são abençoados por Deus? Está em Gênesis. Seu periquito, seu canarinho da terra, seu papacapim, aleluia, seu gato, seu papagaio, sua criação de galinha, de pato, de marreca, de peru, são abençoados. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela abençoa os animais de nossa casa, Deuteronômio, capítulo 28. Então, saibam de uma coisa: o culto em seu lar é um culto doméstico.
Deus os abençoe. E vocês que aceitam a igreja em sua casa, você está aceitando uma palavra de origem de Deus. E o que é origem de Deus? A semente da originalidade gera em nós vida, união e amizade com Ele, o Espírito Santo. Sabia que tem mulheres que são amigas da Pombagira, da Maria Padilha, da Iansã? Sabia que tem crianças que são amigos de Cosme e Damião, de Crispim Crispiniano? Sabia que tem homens que são amigos do Zé Pilintra ou da cachaça? O demônio da avareza, da ganância, que matou Ananias e Safira, que destruiu o ministério de Balaão, que é o mesmo demônio que estava em Judas Iscariotes, é o mesmo demônio que está na vida de até pregadores, que só falam em dinheiro, 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 dinheiro. É o mesmo demônio. É o beijo falso. É o beijo do Judas. É gostoso, não é? Olhar para o relógio 5h27 e dizer para o mundo, para a família, para o condomínio, para a loja, para os que estão dentro do Uber, do táxi, do 99 e dizer: bom dia, meu único e sincero amigo, o Espírito Santo da verdade. Escrevam: eu sou amigo do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ontem, quarta-feira, dia 22. Pense numa quarta-feira chuvosa em Salvador. Mas as ovelhas molhadas, chegavam na catedral e na sede com sombrinha, guarda-chuva, toalha na cabeça, bota, paletó, blusa, casaco, e vieram para os grandes cultos. Eita, povo de fé, é o povo da Bahia, rapaz. Eu olhava aquele povo chegando molhado, cantando e louvando a Deus e lotando a catedral. Não tanta lotação, né? Porque foi muita chuva pela manhã. Mas pessoas de fé, tomara que amanhã, sexta-feira, esteja chovendo mais do que ontem. Por que, bispo? Porque eu vejo a fé do povo. E a fé do povo de Deus da Bahia aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Explica. Vou lhe explicar. Porque nada pode impedir as pessoas de receberem a bênção de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Nem o sol e nem a chuva. Nem a neve e nem a tempestade. Nada. Nada pode tirar a fé de um homem, de uma mulher que acredita no sobrenatural. Ir para a igreja com tempo bom é muito fácil, mas Deus às vezes quer de nós boa vontade, sacrifício, enfrentar as enxurradas, o vento, o frio. Tomara que chova bastante amanhã, sexta-feira, que é para mim ficar na porta da igreja, vendo as ovelhas chegando, com a fé que remove montanhas, porque até ajuda a minha fé. Vocês lembram da mulher cananeia? Quem foi a mulher cananeia?
A mulher cananeia, uma ímpia, ela andou atrás de Jesus 3 dias e 3 noites para a filha ser curada. Vocês lembram de Zaqueu? Misericórdia. Subiu em uma árvore, em uma figueira brava, cheia de espinhos, só para saber quem era Jesus. Aleluia! A Bíblia fala de homens que enfrentaram tempestades, vendavais, neve, chuva, vento, para buscar uma bênção. Então, quanto mais a pessoa esforça, quanto mais a pessoa dedica, a bênção chega em porção dobrada. Por isso que eu falava ontem com uma senhora e dizia para ela: a senhora precisa fazer uma campanha de 7 quartas-feiras. Para outra eu falei também de 7 sextas ou de 7 domingos. Mas bispo, eu trabalho, então faça os domingos. 7 quartas, ou 7 sextas, ou 7 domingos. Não é uma vez que você vem e recebe a bênção. Às vezes, Deus quer um pequeno sacrifício. Bem pequeno mesmo. Você vir à igreja 7 quartas, ou 7 sextas, ou 7 domingos, naquela intenção daquele milagre. Esforça, tenha bom ânimo. Esforça e tenha bom ânimo. Um ao outro ajudou, e ao outro disse: esforça. Deus falou para Josué: esforça e tenha bom ânimo. Você fazer pelo filho, pela filha, pelo casamento, pelas finanças, uma campanha de 7 quartas, ou 7 sextas, ou 7 domingos, é uma corrente, é uma campanha, é um voto, é um seminário. Eu não estou falando de voto em dinheiro. Não. Eu estou falando do voto de uma aliança por uma bênção de 7 semanas. Você já meditou nisso? Se não meditou, medite. Pela libertação do marido, que é um prostituto, pela libertação da filha que está desnorteada, é com você que eu estou falando, pela libertação do filho que se meteu na Cracolândia, por aquele dinheiro preso, por aquela venda, aquela compra, aquela conquista na diretoria da empresa, no crescer daquela empresa, pela compra daquele imóvel, daqueles semoventes, um pequeno sacrifício, 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos, com chuva ou sem chuva. Eu estou aqui, minha imagem e minha voz dentro da sua casa, realizando um culto, trazendo a igreja dentro da sua casa. Só podia ser um evangelista, porque apóstolos, pastores, não têm esta visão de reino, eles têm a visão de tribo, puxando a sardinha para a sua brasa. Eu estou falando de reino, o reino de Deus, dentro da sua casa, salvando, libertando a sua família, e você celebrando o culto doméstico, que pode ser através de mim, ou através de você, pai ou mãe, se você é amiga do Espírito Santo, que ele te conduza aos caminhos
da vitória, porque desde julho que eu vivo um avivamento de dentro para fora, de fora para dentro, um avivamento real. E o dono do avivamento, sabe quem é? Vou lhe dizer, é o meu amigo Espírito Santo. O avivamento chegou, chega em sua casa. Canta, povo de Deus. Escrevam, eu sou amiga do Espírito Santo. É isto aí, Nilda. Estes são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento. Chegou o tempo da visitação. Por tanto tempo clamamos e oramos. Profetizamos um grande. É isto aí, Hudson. Agora vemos a nuvem de Nádia. glória e a coluna de Edneide, amiga do Espírito Santo, você é, Edneide. É isso aí, Jane, José São dias de avivamento. dos Reis. Dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento. Eu sou amigo do Espírito Santo. Isso aí, Antônio Marcos, eu sou amigo do Espírito Santo. Agora vemos a nuvem de glória e a coluna de fogo descer. Chegou o tempo, novo momento. Chegou a nova estação. Chegou o novo tempo, novo momento. Chegou a nova dimensão. Uma colheita além dos limites. Uma colheita além dos limites. Espírito Santo. Ontem, quarta-feira, um dia abençoado para nós do Ministério do Avivamento Profético, Casa da Bênção, foi algo tremendo. Muita chuva em Salvador, mas as ovelhas molhadas chegaram para receber a plenitude, porque a volta da unção, o retorno da unção está muito forte na catedral e na sede entre nós. A unção com as 7 essências, o retorno da unção para as pessoas falar em línguas estranhas, dons e revelações e voltar ao primeiro amor para que a glória da segunda casa seja bem maior. Foi assim uma quarta-feira poderosa na catedral, Largo das 7 Portas, 446, e na Lima e Silva. E tomara que amanhã, sexta-feira, esteja chovendo bastante, o cacau caindo, é o que eu quero. Por quê? Porque eu vejo, quando o cacau cai, a chuva, o toró, a gente vê as pessoas de fé, a verdadeira fé. Sabe o que a Bíblia diz? Orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque os desanimados, os depressivos espiritualmente falando, eles não vão à igreja no inverno. Mas quem é da fé, quem é do avivamento, quem é do Espírito Santo, ele vence todo tipo de tempestade para estar na igreja. Tá entendendo, Marinês? Escreva, Marinês, eu sou amiga do Espírito Santo. Profetiza, caruaruense Canela de Fogo.
Então, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que sábado? Porque sábado, para o judaísmo, é o dia do descanso, não é? E no inverno, porque as pessoas não saem de casa, mas quem é da fé vai sair. Quem é da guerra vai guerrear. Quem é da batalha vai batalhar. Quem é do Espírito Santo vai estar na direção dele. Quando você tem uma consulta médica, quando você tem uma audiência com um juiz ou um advogado, pode estar caindo toró, que você vai para a audiência. Você precisa comprar comida, você precisa comprar medicamentos, você não sai na chuva, você não toma o guarda-chuva emprestado, ou a sombrinha, ou a capa de chuva, para ir. Você vai por debaixo das marquises, mas vai. E por quê? Se você é da fé, no dia da chuva, sua fé esfria. Misericórdia. Então, prepare para amanhã. Tomara que chova bastante amanhã, porque eu quero olhar para aquelas ovelhas de valor. Ovelhas de valor. Que enfrentaram tempestade para chegar ao altar do retorno da unção. Povo de fé, povo de fé. Eu me lembro lá em Três Pontas, sul de Minas, quando estava chovendo toró mesmo. Eita lugar que chove Três Pontas. E nós íamos para a igreja de Romana acompanhar procissões. Sabe o que é procissões? De Senhor morto, de ídolos, com chuva ou sem chuva. Então, nada pode te atrapalhar, viu, Mariluce? Ovelha molhada, chega molhada, mas chegou. E a bênção vai ser grande. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Porque é nestes dias que a gente vê o povo do avivamento. O povo do avivamento. O povo amigo do Espírito Santo. O povo que enfrenta enxurradas. O povo que enfrenta ladeira, o povo que enfrenta vento, o povo de fé que enfrenta o Golias da atualidade do momento. Tem pessoas que chegam na porta, na janela de sua casa, olha e fala: hoje eu não vou, porque está chovendo. Misericórdia, 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 misericórdia. Você já pensou? Se Jesus arrebatar a igreja em um dia de chuva, hein? E você estiver em casa futucando o celular, você estiver em casa só comendo, porque o frio gera um espírito de gula, de ansiedade. Vigia, viu? Nada pode nos separar do voto de estar na igreja e da presença de Deus. Os amigos do Espírito Santo ouvem a voz do Espírito Santo. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Aleluia! Amanhã, a grande sexta-feira. Que dia é amanhã? Deixa-me ver aqui. 24. Amanhã é a última sexta-feira de abril, dia 24. A última sexta-feira, quebra de maldições, o retorno da unção, a unção com as 7 essências, 8 horas da manhã, 2 da tarde, 7 da noite.
na Catedral do Avivamento, ou na sede no bairro da Liberdade. É assim que funciona, comigo e através de mim, para vocês que recebem a igreja em sua casa. E este povo e esta obra, ela é diferente, porque aqui tem um influenciador da fé na direção e comando do amigo fiel, Espírito Santo da Verdade. Esta obra é santa. Carla Batista Borges. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sob Canta, Marisete. reverente muito Canta, esta hora é Sidney. vigilante de temor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. Canta, Georgina Ferreira. Satã e o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando. Tem pastores que ficam orando para não chover. Mas eu oro para chover. Por que, bispo? Porque eu quero ver a verdadeira fé, a verdadeira amizade entre os filhos de Deus com o amigo Espírito Santo. Tomara que chova bastante amanhã. Tomara que domingo caia os potes, que é para eu olhar e ver as ovelhas valentes, as ovelhas do avivamento, as ovelhas do retorno da unção, as ovelhas que vence tempestade, ladeira, buzu, e está na presença de Deus. É assim a minha fé. Eu sou um influenciador, sou um evangelista para te dizer: nada pode te impedir de estar amanhã na Catedral do Avivamento. Não é Catedral da Preguiça, da Moleza, não, viu? Aqui é assim mesmo. É avivamento, porque nós somos amigos dele, o Espírito Santo da Verdade. Calça sua bota, sua galocha, vista sua roupa, sua bela calça comprida para não gelar as pernas, e venham cultuar a Deus em espírito e em verdade no grande dia de amanhã e no domingo, Escola de Profetas, na Catedral do Avivamento e na Lima e Silva 116. Ontem eu vivi um grande dia e viverei amanhã outro grande dia. E domingo, o último domingo do mês, também viveremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada dia é um dia abençoado. Deus abençoe sua família. Deus abençoe os quartos de sua casa, cozinha, banheiro, a criação que você tem aí no quintal de sua casa, as plantas também as plantas. Deus abençoe, porque aqui não é um programa evangélico comum, aqui é a igreja dentro da sua casa. E atenção, povo de Deus, porque a partir do dia 1º de maio, aleluia, o culto em sua casa será até 8 horas da manhã.
até 8 horas da manhã, aumentamos aí 1 hora a mais. Aí vai ser um mega culto de 5 às 8 da manhã. E 6 da manhã eu estou aqui, ao vivo. Ao vivo. 3 horas de culto pela manhã. E eu já estou orando a Deus para termos também o culto da noite. Aí vai ser aqui por esta cadeia de emissoras pela manhã e à noite. E o diabo que vá para as trevas exteriores, porque a minha missão como evangelista é implantar o reino e não a tribo. Tribo é negócio de índio. Reino é negócio de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Graças a Deus eu estou alegre, estou feliz, porque eu vi aquela igreja ontem, aquela multidão de pessoas adorando a Deus, e verei amanhã, e verei também domingo, católicos, evangélicos e espíritas. Estamos agora em cadeia com a Rádio A Voz da Bênção também, conectados com a Alexia, e vocês podem me mandar uma mensagem digitada. Sabe o que é mensagem digitada? É você digitar o pedido de oração e mandar para mim, tá bem? Anote o número do Telebênção. Pegue uma caneta azul, ou vermelha, ou preta, e anote o número do Telebênção. Anota aí, Edneide, Damiana, Marisete, ao Telebênção, 99 713 78 81. Mande seu pedido de oração, porque este é o número do pronto-socorro espiritual, 99 713 78 81. Anote este número na contracapa da Bíblia, porque é o telesocorro, podemos dizer assim, 99 713 78 81. E venham e participe comigo. Participar de quê, Bispo Daniel? Do grupo do Bom Dia Espírito Santo. Eu falei aqui nesta semana, Davi era levita, Davi era adorador, Davi era homem de unção, de batalha e de vitória. Davi era um jovem animado, corajoso, trabalhador, disponível para a obra de Deus. A pregação da palavra de Deus sobre Davi é mais do que sobre Moisés, porque Davi foi vitorioso por causa da unção. E quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, Saul tinha inveja de Davi, porque as mulheres gritavam que Saul derrotou 1000 e Davi 10.000. É verdade? E Saul se levantou contra Davi, e Davi esteve na caverna de Adulão, fugindo de Saul, e ele preparou uma equipe. Olha que coisa terrível, rapaz. Mas terrível, mas deu certo. Ele preparou 400 homens. 1 de Samuel diz. Agora veja a turma que ele preparou. Depressivos, loucos, endividados, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que ninguém queria nada com elas, miseráveis, violentos, homens que eram chamados de escória do mundo.
E Davi pegou 400 cidadãos que não valiam nada e deu a eles, sabe o quê? Cobertura espiritual. Louvor, oração, jejum, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. E aqueles 40 homens. Tá entendendo, Silvana? Rocha. Tá entendendo, Marisete? Aqueles 400 homens tornaram-se amigos do Espírito Santo pela instrumentalidade de Davi, que formou um grupo intitulado Os 400 de Davi, aonde eles chegavam, haviam vitória, tornaram homens evangelistas, implantadores do reino, conquistadores de terra, homens abençoados, rapaz. Por quê? Porque tinham a cobertura de um verdadeiro ungido de Deus. Não é falso, não. Tem pessoas hoje se ungindo, mas Davi foi ungido por um verdadeiro sacerdote. Samuel ungiu a Davi por ordem divina. Então, como é importante você estar debaixo da cobertura de um grupo como o grupo do Bom Dia Espírito Santo, aonde você pode fazer o seu pedido de oração, aonde você pode apresentar suas queixas, aonde você pode interceder pelos filhos, por você, pela vida financeira, pela vida sentimental. O grupo do Bom Dia Espírito Santo é um grupo de jejum, oração e cobertura sacerdotal do altar da Catedral do Avivamento, a igreja forte da Bahia, que prega o retorno da unção para você ter a glória da segunda casa. Tá entendendo, Jane? Tá entendendo? Itamar do Nascimento, pastor amigo, homem de Deus. Então, entre neste grupo, o Bom Dia Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Deixe-me ver aqui, olha quantas pessoas aqui, rapaz, comunicando comigo. Estou te escutando na Ribeira, em Ribeira do Pombal, Orcélia, meu Jesus é amigo fiel. Orcélia, escreva: eu sou amiga do Espírito Santo. Tá bem? Lá em Ribeira do Pombal, o povo me acompanhando. Alzira, faço aniversário dia 29. Deus te abençoe, Canela. Mais um pedido. Bom dia, Bispo Daniel. Agradeço por suas orações. Eu já estou melhor das dores fortes na cabeça. Obreiro Carlos Humberto Santos Góes, agradecendo porque nós intercedemos por ele. Bom dia, Bispo Daniel, a paz do Senhor. Sou amiga do Espírito Santo. Aleluia! E ela ainda diz: ele habita dentro de mim. Maravilha, filha. Quem fala, e ele pede também esta amizade para a filha Maria Eduarda, Alícia Cristal, pessoas aqui mandando pedido para o Telebenção 99 713 78 81. A paz do Senhor, Bispo. Sou de Maragogipe. Maragogipe, depois de Cachoeira. Pensei que Maragogipe e Maragogipinho eram a mesma coisa, mas não é. Chega aqui o outro pedido, e este pedido vem de longe, código 48. Paz do Senhor, Bispo, tudo bem? Eu moro em Cocal do Sul, Santa Catarina.
pode me colocar no grupo de oração? Meu nome é Paulo. Tá bem, Paulo. Entra no grupo, Paulo. Depois eu te mando aqui o link do grupo, tá bem? Cocal do Sul, Santa Catarina. Deus abençoe os catarinenses. Eu sou amiga do Espírito Santo há muito tempo, bispo. Sou Ornélia. Amém, Ornélia. Deus te abençoe, filha querida. Olha, pessoas aqui. Edneide Arruda, eu sou amiga do Espírito Santo. Marisete Chagas, eu sou amigona do Espírito Santo, bispo. Eliana Julião, eu sou amiga do Espírito Santo. Maravilha, maravilha, maravilhosa. Carlos Humberto também dizendo. Marta Alves, Sara Castro, Nilda, eu sou amiga do Espírito Santo, bispo. Carlos Caetano, Edneide Arruda, Nilda. Olha, rapaz, que maravilha, como este povo crê no que eu passo. Alguém pedindo aqui, Marga Dias, também dizendo, eu sou amiga do Espírito Santo. Josélia Silva, maravilha, maravilhosa. Isa, dizendo, bispo, eu sou amiga fiel há muitos anos do meu querido Espírito Santo. Alguém perguntando ali o número do telefone, maravilha, 99-713-78-81. Bom dia, Espírito Santo. Aqui quem fala é Liliana Alves de Lima. Peço oração por mim e toda a minha família. E o culto em minha casa está uma bênção. Aleluia. Em minha também. A paz do Senhor, bispo. Peço oração por minha vida espiritual. Faço aniversário hoje. Georgina, parabéns. Eu abençoo, Georgina, o útero que te trouxe ao mundo. Vamos louvar com Miriam, vamos louvar com Miriam, enquanto o povo de Deus escreve. Eu sou amiga do Espírito Santo. Escreve aí, Soçoca. E lá vem Deus. Bom dia, Espírito Santo. Que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Antônio Luiz de Souza, estamos orando por ele, sim. Glória, glória, glória. Marisete Chagas, eu sou amiga do Espírito Santo, há muito tempo, bispo, aleluia. Jape. Bom dia, Espírito Santo. Eu sou amiga do Espírito Santo, bispo. Sou o que sou, Brasil. Jape, Deus te abençoe, Jape. Pessoas aqui pedindo oração por Antônio Luiz de Souza. Pessoas pedindo oração. Soraya pedindo aqui. Tatiana também Castro.
pedindo cobertura e dizendo: sou amiga do Espírito Santo. Oração pelo aniversário de Lavínia, Luiz Brandão Santos. Amém, amém, amém. Pode entrar no grupo do Bom Dia Espírito Santo para você ter cobertura não só pela manhã, mas pela manhã, à tarde e à noite, por esta cadeia de intercessores e intercessoras. Eu sou amiga do Espírito Santo, bispo. Ele mora dentro de mim. Ó, que coisa linda, rapaz. Este povo até ajuda a minha fé, viu? Peço oração por Elaine Souza da Conceição. Só anda raspando a cabeça. Misericórdia. Esse negócio de raspar a cabeça não é de Deus. Sabe por quê? Porque o cabelo da mulher foi dada em forma de véu. Sabia? Que o cabelo é como se fosse o véu. E a Bíblia diz para não raspar, para não tosquiar, apenas cuidar do véu, para que o véu fique bonito. Aleluia! A não ser que esteja com uma enfermidade, né? Mas a Bíblia fala para a mulher não raspar o véu. Alguém aqui pede oração. Esta diz assim: Bispo missionário, missionário Daniel de Oliveira, peço oração pela minha vida. Eu vou fazer uma ressonância hoje. Vá na paz, Eliana, vá na paz, vá na paz, em nome de Jesus. Bispo Daniel, o cabelo foi dado em lugar do véu? Sim. É a glória da mulher. A Bíblia diz que o cabelo zelado, cuidado, bonito é a glória da mulher. Ela reflete a glória dos anjos. Bispo, isto é doutrina de homem. Está na Bíblia. É doutrina de Deus, na visão do apóstolo dos gentios, Paulo. Peço oração, bispo, por uma causa na justiça, para Deus nos conceder a vitória. Paulo César Gomes dos Santos. Tá bem, Paulo? O anjo do Senhor está aí em Santa Catarina, dentro da sua casa, porque você recebe a igreja em seu lar. Bom dia, Espírito Santo. Sara Castro, Bispo Daniel, peço oração, urgência por mim e minha família, para o Senhor curar de enfermidade nos rins. Põe um copo com água ao lado do seu receptor, beba e profetiza rins novos. Tá bem? Na hemodiálise de Deus, o médico por excelência. Espírito Santo. Deus está falando e pessoas aqui dizendo amém, lá de Santa Catarina. Olha onde este culto está realizando, o culto nos lares. Santa Catarina com Deus. Renova o meu viver. Por isso que eu falo com vocês. Aqui não é um programa de rádio normal, é anormal para o bem. Aqui não é um vigarista falando de vigarismo para tomar seu dinheiro também, não. Aqui é um evangelista que prega o reino e não a tribo. Mês de maio está chegando. E para nós na Bahia da Casa da Bênção é o mês da gratidão. Porque falar em gratidão é fácil. Mas ser grato,
há renúncias e verdadeiro amor. Mês de maio é o mês da gratidão para nós. Gratidão pela Igreja Mãe, Catedral do Avivamento, Largo das Sete Portas. Maio, nós vamos ter um grande evento aqui em Salvador, com a presença do apóstolo Jair de Oliveira, missionária Maria das Graças Oliveira, pastora Sentique, que virão para esta conferência de líderes que nós estaremos realizando ali em um espaço especial próximo ao antigo Centro de Convenções da Bahia. Maio, o mês da gratidão. Maravilha, rapaz, vai abalar, porque nós vamos estar reunidos dizendo obrigado a Jesus pela casa da bênção que me alcançou com a pregação verdadeira e me apresentou o meu amigo que eu não conhecia, o Espírito Santo. Você vindo amanhã à catedral, ou à sede, ou domingo, na poderosa escola de profetas, traga uma oferta, um voto, um dízimo. Ontem o irmão me chegava para mim e dizia: minha oferta é Isaac. Sabe o que é a oferta Isaac? A oferta de gratidão, é oferta de amor. Oferta de amor, como falou Abraão, Deus proverá. Oferta Isaac é aquela oferta que você deixa de adquirir coisas para si e põe a obra de Deus em primeiro lugar. Será que vocês entendem? Não é pagando, nem comprando, nem negociando. Eu dou e o Senhor me dá. Não! É você adorando a Deus com a sua renda, sua lã, seu leite. E não jogue em qualquer lugar. Saiba onde você põe. Seu dízimo é santo ao Senhor. Sua oferta é santa a Deus. Ponha nas mãos de um evangelista, talvez o único do Brasil. Sabia que este título de evangelista ninguém quer ter? Sabe por quê? Porque não evangelizam nada. Mas eu estou aqui de 5 às 7 da manhã, a partir do dia 1º de 5 às 8 da manhã. Levanto de madrugada, porque a minha aliança com o Espírito Santo é uma aliança de trabalhar até que ele venha ou até que eu vou. Então participe do meu ministério, traga uma oferta, traga um dízimo, ponha em minhas mãos, amanhã, sexta-feira, ou domingo, ou na quarta-feira que vem, que é a última quarta-feira do mês de Abib, o mês mais lindo do mês, do ano, aleluia. E eu profetizo o gasofilácio de ouro dentro da sua casa. Roselma Araújo, gratidão ao ministério Casa da Bênção. É isto aí, filha. Louvado seja Deus. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer Como você está recebendo a Casa da Bênção dentro da sua casa e o culto em seu lar, a igreja em sua casa? Como você está recebendo? O som está bem? Aumente o volume. E eu abençoo os quartos, a sala, a cozinha, os móveis, os semoventes, as criações, as plantações, sua loja, seu gabinete, seu carro, sua moto, porque tenho autoridade para abençoar, porque eu prego reino e não tribo.
Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, Georgina, escreva, filha. Eu sou amiga do Espírito Santo. Tei canta lebale xiriandecais. Uma amiga fiel, não falsa, não com beijo de Judas, não com a bolsa para vender Jesus por 30 moedas de prata, mas com o coração quebrantado e contrito para receber a amizade sincera do Espírito único consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós podemos. Abra sua Bíblia, Marisete Chagas. Abra sua Bíblia, Walter Luiz. Antônia Margarida da Silva. Amós, capítulo de número 8. Amós, capítulo de número 8. Um profeta menor. Mas Amós profetizou para o século 21, mais do que para o século da sua existência. Amós tinha sua mente, coração, olhos, língua, cordas vocais, mãos e pés consagrado ao Espírito Santo. Naquele tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava, mas no Novo Testamento ele veio, permanece e está entre nós até o arrebatamento da igreja. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima da estante do criado mudo. Pega a sua Bíblia. Ornelina. Judite. Apareceu a Judite, rapaz? Deus ama todas as Judites. Não sei por quê. Sônia. Abra sua Bíblia, Sônia Maria Santos. A igreja está dentro da sua casa ou dentro do carro. Não importa. É o retorno da unção que fala mais forte. A glória da segunda casa. Amós, capítulo de número 8. Pega a Bíblia lá na estante, na bolsa. Falar em bolsa, amanhã eu quero ministrar a ressurreição em sua bolsa. Que é isso, bispo? Sim, que é para o din-din voltar, o dinheiro. Sua bolsa tem que ser nova e abençoada. Seu cartão de crédito, seu talão de cheque. Que mais? Seu celular onde tem o Pix e a conta bancária. Apresenta a Deus. Para que a Maria Mulambo, o Exu do Lodo, não venha roubar sua prosperidade. Amanhã eu vou profetizar a bênção da ressurreição na bolsa, na carteira, a aposentadoria chegue, a venda do imóvel, a compra do imóvel também, a abertura da empresa, a promoção no trabalho. Amanhã, rapaz, amanhã é amanhã. Espírito Santo vai te ajudar. Abra sua Bíblia. Nós estamos no mês de Abíb, é o mês da ressurreição, é o mês mais lindo do ano, não é o mês das mães, não é o Natal, não é o dia dos namorados. O mês mais importante do ano não é a passagem de ano, é o mês de abril, Abíb, o mês da ressurreição. E aí nós vamos emendar com maio, o mês da gratidão. Tá entendendo? Nelson Porto, aliás, Nelson Pedro Porto?
Abra sua Bíblia. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo lá de Três Corações, sul de Minas. E ele me dizia: Daniel, você continua o mesmo, hein? Que bom. Porque a minha fé, eu falei para ele, é a mesma. Sabe o que ele me disse? Eu não lhe vejo há 60 anos. E ele ainda me disse: o senhor já está de cabeça branca, né, Daniel? Amém. Mas o coração é o mesmo com Jesus. 60 anos que eu não vejo este amigo do tempo da minha conversão. E ele me dizia: eu lhe achei aqui no Facebook, cabeça branca, coroa bonita, aleluia. É a beleza de Deus, né? Abra sua Bíblia em Amós, capítulo de número 8. Amós profetizou para os dias atuais, 6:21. Já temos 1h21 minutos do culto dentro da sua casa. Teican telebais. Assim diz o Senhor: abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Tira o ódio, a amargor, a raiva. Deixa Jesus entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Abra o seu coração para o Espírito Santo entrar e operar. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Assim nos diz a palavra revelada ao apóstolo Paulo. Está entendendo? Isa Maria. Amós escreveu dizendo: eis que vem dias, porque ainda não tinha vindo, porque ainda não tinha chegado. Iris Maria, abra sua Bíblia, filha. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias. E chegou, né? Demora, mas chega. Cumpre-se a profecia, queira ou não queira. Amós profetizou não para os dias dele, mas para os nossos dias, como Joel, como Abacuque, que pediu até para Deus avivar uma obra e anotar o que ia acontecer no final dos tempos. Eis que vem dias, diz o Senhor. Deus falando. Deus falou. Passará o céu, a terra, mas a palavra irá cumprir. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e nem sede de água. Capítulo 8 de Amós. Mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Fome e sede de ouvir a palavra. Qual palavra, bispo? A palavra original. O verbo apresentando Jesus Rei, Jesus Senhor, Jesus Salvador, Jesus batizador com Espírito Santo, Jesus circuncidado, Jesus derramando sangue e Jesus ressuscitado. Os altares hoje estão rasgando a Bíblia através dos coaches, através dos teólogos que têm a letra, mas não têm a luz do Espírito, não tem a glória do altar, tem o tinido do sino, o barulho de uma lata vazia.
mas não tem a mensagem penetrante que faz a divisão da alma e do espírito, que penetra os rins e esquadrinha os rins, a palavra transformadora e original, palavra de um verdadeiro protestante, que protesta contra este mundo de trevas. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento espiritual. Paulo escreveu que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo, seus capetas, seus infernos e suas tentações. Amós escreveu dizendo que neste tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo, às vezes você vai à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas não tem palavra de Deus mais. Tem muito jogo de luz, tem gelo seco, tem dança, tem coreografia, tem discussões, tem debate. Por isso que eles chamam concentração de fé. Em vez de falar culto, fala concentração de fé. Fala o palestrante vai palestrar. Sangue de Jesus tem poder. Encontro de fé. Não é encontro de fé. É um culto para Deus com muita autoridade. Reunião. Não é uma reunião comum. É um culto da criatura para o Criador. As igrejas estão sem pão e sem água. As ovelhas estão magérrimas. Falta pasto verde, falta água limpa, falta palavra original, falta aliança no altar, falta o altar não fumega mais, nem fumega, quanto mais fogo. No altar não tem mais relâmpago, nem trovão e nem luz. Falta o que satisfaz a alma. Pessoas às vezes vêm de Uber, vêm de táxi, vêm de longe, chega na igreja, é só historinha, é só nhenhenhê, é só versículo de alta ajuda, é só presepada, é só desfile de moda, é só desfile de coisas chiques e, enfim, é só coreografia, é só passeio, é só viagem, é só coisas para animar a matéria, para animar a carne. Falta o que a ovelha quer: pasto verde. Por isso que aqui é a igreja dentro da sua casa original. Acham bom ou não acham bom? Então a Bíblia está falando que haverá dias. Amós escreveu que haveria fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas vieram de Deus e querem ouvir a palavra de Deus. Não é sobre a sua vida particular, sobre a sua cama, sobre o que você come, a viagem que fez para o exterior, a negociação que você fez. Não. As ovelhas querem pão, querem pasto verde, querem águas limpas. Então, Ivonete, igrejas que já tiveram pão e hoje tem carvão. Vigia, viu? Porque o último a sair é este palestrante aí do altar desta congregação, infelizmente. Irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus, e não acharão. Bispo Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Este texto aí, bispo, é para o período da grande tribulação.
Eu vou lhe explicar uma coisa, meu ouvinte. Jesus te ama, viu? Eu vou te explicar uma coisa. Nós já estamos vivendo um período intitulado em Mateus capítulo 24, princípio de dores. É o começo do pranto e do gemido das ovelhas antes do arrebatamento. A noiva e o Espírito está gemendo e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Jesus. Apocalipse, capítulo de número 22. O cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o falso cavalo branco está por aí já, relinchando, atropelando e destruindo. Então nós estamos atravessando um período intitulado Princípio de Dores. Ouviu? É o começo de tudo isso. E estas coisas já estão acontecendo, diz o Espírito Santo. As pessoas chegam na igreja, tem tanta festa, tanta confraternização. Mas a hora da palavra é um versículo de alta ajuda, só fala em dinheiro, 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 e a ovelha morrendo, 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 morrendo. É este caso aqui. As virgens formosas e os jovens desmaiarão de fome e de sede, porque os jovens querem aprender. Os adolescentes querem aprender. Têm sede de aprender, porque ouviram a respeito de seus avós e pais e tios e passado. Os jovens querem uma experiência como tiveram os seus antepassados. Então os jovens desmaiarão de fome e de sede, querem a verdadeira e original palavra, querem o Espírito Santo, mas corre de um lado para o outro e já não tem. Tem muitas outras coisas nos altares. É igreja pintada de cor que não convém. É mensagem oca. É falsos testemunhos e pilantragem e malandragem. A Bíblia diz que as virgens formosas e os jovens desmaiarão de fome e de sede. Não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e não acharão. É neste período do princípio das dores que as pessoas querem Jesus, mas não encontram Jesus nos altares. Encontram um coach, encontram um contador de piada, de história. Encontra nos altares, às vezes, aulas sobre sexualidade. Isto é coisa que eu aprendo estudando livros de ciência. Não é no altar da igreja. Aula de sexo e de sexualidade. Pastores que trazem sexólogo para dar aula na igreja. Quem foi que ensinou a minhoca cruzar com o minhoco, o mosquito com a mosca, o periquito com a periquita? Quem foi que ensinou os animais? É instinto natural. Não precisa de aula. Esse tipo de aula não convém em um altar. O altar é de Deus. O altar não é seu. O altar não é para este tipo de assunto. O altar é de Deus. É para pregar a palavra que preenche o vazio da alma, que satisfaz a alma do homem. Por isso, os jovens que querem aprender não estão aprendendo como convém. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão
por dentro de querer ouvir e não tem. É muita dança nas igrejas. É muita presepada, picaretragem, malandragem, comércio. Vende tudo. Faz da casa de Deus, do altar que não é seu, é de Deus, altar de quem dá mais, de quem paga mais, por esta roupa de defunto. Tá entendendo, Jane Silva? Eu tenho autoridade para pregar assim, sabe por quê? Sou um evangelista. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de fome e sede. E os que juram pelo delito de Samaria, sabe o que é Samaria? A igreja virou um espaço de samaritanos. Bagunça, confusão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quando Paulo, o apóstolo extremamente zeloso, falou, não é assim. Ele foi orar e ele revelou a eles, porque eu recebi do Senhor a visão da Santa Ceia. Igreja não é lugar de comelança, de bebelança, de comércio, não. O altar não é da minha casa, a igreja não é minha casa, é casa de Deus. Aqueles que juram pelo delito, erro de Samaria. As igrejas estão se transformando em uma cidade de samaritanos. Confusão generalizada. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Aqui é a tribo de Dan. É a tribo que virá o anticristo do meio de Israel. A besta, o falso profeta, virão da tribo de Dan. Mas eu não sou da tribo de Dan. Eu sou da tribo de Judá. Há uma diferença da tribo de Dan para a tribo de Judá muito grande. E como é certo viver no caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Irmãos, eu quero pedir uma coisa a vocês. Valoriza esta igreja dentro da sua casa. Escuta em seu lar, valoriza. Patrocina-me, manda uma oferta, um dízimo, um voto, para nós pagarmos os compromissos que temos e que aumentou agora. Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Eu sou um evangelista, eu não sou coach, eu não sou comerciante, eu não tenho a unção de Judas Iscariotes, eu tenho a unção de Davi, ministrada por Samuel. Samuel quer dizer ungido para ungir. Entenda o que eu prego. Entenda a verdadeira e original palavra. Eu não prego tribo. Eu prego o reino de Deus. Por isso que o mês de maio para nós será o mês da gratidão. 47 anos de Casa da Bênção Bahia. E quase 65 Casa da Bênção Brasil. Entenda, patrocina-me, valoriza. Fale para os seus vizinhos do culto em seu lar, da igreja em sua casa. A partir do dia 1º vai até 8 horas da manhã. É muito cansativo para mim, pela minha idade, sim. Mas eu sou um evangelista. E o Espírito Santo dentro de mim é mais forte do que eu. Às vezes eu quero ficar deitado, dormindo, mas o Espírito me põe de pé e fala, vá, Daniel. Vá, Daniel, até o fim, Daniel.
Então ajuda-me a estar aqui. Amanhã, sexta-feira, quebra de maldições. Mande a sua mensagem digitada para o 99 713 7881. Inscreva-se no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Segura nas mãos de Deus. A palavra aqui é uma palavra original, que talvez você nem entenda as coisas que eu falo, porque muitas coisas que eu falo é revelação de Deus para mim falar. Como, por exemplo, o retorno da unção é de Deus para mim e de mim para vocês. 6h41. Vamos falar com o dono da obra, Espírito Santo. Escrevam, eu sou amigo do Espírito Santo. Deus! Desperta, Brasil! Eu te agradeço, Jesus, pela excelência da quarta-feira ontem. Muita chuva, mas eu olhava para aquelas ovelhas e via nelas a fé acima de qualquer tempestade. Isto que é importante. Eu abençoo a sexta-feira amanhã. Que amanhã esteja chovendo bastante, que é para mim olhar e ver as ovelhas chegando com aquela fé sobrenatural. Porque o que move a mão de Deus não é o natural, é o sobrenatural. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes que me patrocinam para estar aqui. Abençoa o domingo a escola de profetas que vai estremecer a catedral, porque a mensagem que eu vou transmitir lá, domingo, último domingo, é algo de Deus. Eu abençoo o mês de maio, o mês da gratidão. Aleluia! Para quem tem este fruto do Espírito e conserva este dom de ser grato e fiel a ti. Eu abençoo maio. Te agradeço pelos 47 anos da Casa da Bênção em Salvador, pregando. Pai, eu abençoo todos os membros do grupo do Bom Dia Espírito Santo e aqueles que vão entrar no grupo também. Eu abençoo todos os ouvintes do nosso programa. Esta casa que me recebe, porque é um culto nos lares, é igreja em casa. Eu abençoo este carro, esta moto, este quarto, esta sala, esta cozinha, os 4 cantos desta residência, para que seja um lar. E aquele demônio que faz a mulher dormir no quarto e o homem na sala, eu amarro no abismo em nome de Jesus, sem retorno. Eu entro dentro desta casa, trazendo a igreja e a palavra original nos lares, poderosamente. Eu oro por todos, eu oro pela bolsa, a bolsa, o cartão de crédito, a carteira, a mochila, o contra-cheque. Eu abençoo em nome de Jesus o currículo desta pessoa que irá deixar na portaria de uma empresa, a promoção no trabalho, o desamarrar da vida financeira que travou tudo porque tem um espírito da Maria Mulambo
ou do Judas Iscariotes, ganância e avareza. Que haja prosperidade em nome de Jesus. Eu repreendo desta bolsa aquela fita de bozó, aquele comigo ninguém pode, aquele rabo de tatu. Eu repreendo desta bolsa aquele patuá, aquele pé de coelho seco, aquela medalha de idolatria. Que haja riqueza de Deus na bolsa nova, ousada. Em nome de Jesus, eu faço a oração da quebra das maldições na área da prosperidade. Que venha o dinheiro preso, a aposentadoria, a vitória, a promoção no trabalho e as portas abertas para a venda, para a compra. Eu oro por este povo e repreendo todas as enfermidades e peço a Deus perdão dos pecados, porque às vezes aquela falha, aquele pecado, aquela rebeldia, aquela desobediência a Deus gerou aquela enfermidade, porque o diabo achou legalidade por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e entrou na vida desta pessoa que tem até títulos, mas não importa, diabo não obedece nem respeita títulos, ele respeita é o retorno da aliança e da unção. Eu abençoo esta pessoa dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, toda e qualquer enfermidade no sangue, anemia, leucemia, diabetes, toda enfermidade no coração, angina, infarto, morte súbita, pericardite, toda enfermidade na coluna, bico de papagaio, espandilose, desvio na coluna, paralisia na medula. Deus está me mostrando órgãos humanos, doença nos rins, paralisia e pedra nos rins, doença no fígado, hepatite, cirrose, câncer no fígado, gordura, enfermidade no esôfago, no estômago, na garganta, na laringe, na faringe, úlcera, gastrite, refluxo, queimação, enfermidade maligna, enfermidade no intestino delgado, intestino grosso, diarreia, prisão de ventre, gases, câncer no intestino, câncer no útero, no ovário, nas trompas, nos testículos, na bexiga, na vagina, no pênis, não importa. Enfermidade maligna no pulmão, asma, bronquite alérgico, bronquite asmático, água nas pleuras, pessoa que vai passar por um procedimento médico hoje, amanhã, semana que vem, está orando comigo. Que Deus use também como anjo as mãos daquele anestesista ou daquele cirurgião. Esta mulher que está gestante, com sangramento, perdendo o líquido, que o milagre aconteça, que ela chegue aos 9 meses e nenhum espírito de ecrâmpsia ou de pressão alta tenha poder. Haja um controle espiritual também. Esta pessoa está com câncer na pele, câncer nos seios, câncer nas axilas, no fígado, no baço, nos rins, câncer no cérebro, doença nos tímpanos, labirintite, enfermidade maligna nos olhos, esta pessoa que está perdendo as vistas por causa da maldita diabetes, enfermidade nas narinas,
enfermidade na garganta, nas cordas vocais, na tireoide. Deus está te curando agora. Enfermidade nas pernas, problemas de varizes, de circulação, peso nas pernas, ferida, exipele que vai e volta. Esta ferida que é comida pelo Omolu, vingança dos Exus, porque os antepassados não deram as obrigações. Eu entendo o mundo espiritual e eu amarro e repreendo todo espírito maligno de Omolu que apodrece estas pernas, câncer nos ossos, sentença de amputação, dívida, loucura, depressão, suicídio, Paxton, esquecimento, amnésia, epilepsia, insônia, pesadelo. Esta pessoa que deita na cama, parece que a cama está cheia de espinhos, de bichos. Esta pessoa que sonha muito com boi preto, com cobra, com aranha, com casa pegando fogo, com assalto, com balas. Sangue de Jesus tem poder. Eu liberto os cativos porque eu estou realizando o culto dentro destas casas. Eu abençoo esta casa. Esta pessoa que vê as portas abrindo, fechando, lâmpadas acendendo e apagando, televisão ligando sozinha, medo, pessoas batendo nas paredes e andando na laje. Eu entro dentro desta casa e eu repreendo todo mal. Eu estou dentro desta casa em nome de Jesus, pela minha voz ou imagem, e repreendo todo o mal desta casa, todo terror. Esta casa que já foi lugar de macumba, de feitiçaria, de sessões, de pó de pemba, de morte, de pactos. Seja esta casa, este apartamento abençoados, 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 porque eu tenho autoridade para abençoar esta família, porque eu trago a esta casa o culto no lar, a igreja dentro da casa. Esta pessoa desviada, este demônio, que faz o homem, a mulher dormir na cama e o homem no sofá, espírito da separação, desgraça do divórcio, eu te repreendo, porque eu não sou um coach, eu sou um evangelista. Eu abençoo esta casa, eu abençoo aquela filha, a neta, a sobrinha, a nora, os estudantes desta família, aquele estudante que não consegue concentrar em seus estudos por causa do celular. Eu repreendo do celular, do notebook, dos computadores, todos os espíritos malignos. Eu expulso todo o mal que entrou pela boca, todo o mal que foi amarrado naquele pé de aroeira, de piaçava, todo o mal que foi amarrado naquele pé de jaqueira mole, de coqueiro, de abacate roxo. Eu repreendo todos estes demônios e categoria de demônios e profetizo a paz que excede a todo entendimento. Bata na sua cabeça, esfrega os olhos, bata no ouvido, labirintite, aperta a garganta, faça o exercício, mova braços fortes, pernas fortes, bata na barriga, estômago novo, não tem azia mais não, pode comer batata doce, pode beber suco de graviola, pode beber leite, não tem mais azia nem diarreia não. Aperta os rins novos, intestino novo, testículo novo, vai voltar a funcionar o que deixou de funcionar. Assim diz o Senhor. Tá entendendo, Josi? Escreva Josi, Georgina. Escreveu o quê?
sou amiga do Espírito Santo. Entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo para você ter este tipo de cobertura pela manhã, tarde e à noite. Compartilhe este programa, compartilhe este programa. Este programa precisa correr o Brasil, porque é um programa de autoridade, de protestante, de evangelista da década de 60, 70 e 50. 50 eu já existia. Então, compartilhe este programa, patrocina-me, venha ao vivo à Catedral da Bênção amanhã, Largo das Sete Portas, 448/6. Prepara para maio, o mês da gratidão, gratidão, gratidão. Eu sei que tem muitos ingratos e ingratas, mas Deus tem um povo escolhido, permanente para este ministério. Escreva Jane Silva, Carmen, eu sou amiga do Espírito Santo. Procura o mal, respira fundo 3 vezes. De novo, outra vez. Fale comigo 7 vezes. Aleluia, 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 aleluia. E aleluia, Maria.